Então, relembrando o que? A última aula que foi sobre tropicalismo, a Tropicália, o movimento cultural e musical da Tropicália. Qual o contexto histórico que estava acontecendo a Tropicália? Ali o contexto histórico da ditadura militar, 64 a 85. A Tropicália foi 67, 8, agora eu não me lembro a data certa, mas foi por aí, tá? Tava o auge aí os programas da Jovem Guarda, onde eles faziam programas para se apresentar, para mostrar a música popular brasileira. Tinha Festival de Música Popular Brasileira em 65, tá? E aí que o grupo da Tropicália se juntou, se conheceu e se juntou. E o auge da ditadura foi a censura e o ahínco, tá? Que foi em 67. Foi o auge que a maioria dos tropicalistas foram exilados, acabaram sendo presos e outros se autoexilaram para não serem presos e torturados, né? Porque existia uma perseguição muito forte dentro do país por causa da ditadura militar, tá? Então, quais eram as características do tropicalismo, da tropicália? A ideia tropicalista era ser contra a cultura. Qual era a cultura da época? A cultura que respeitava a ditadura militar, a moral, os bons costumes. Então, tudo que fosse contra isso era o que a tropicália gostaria de propor, tá? E eles traziam uma ideia de inovação, uma inovação geral, uma inovação de pensar, de valores e de comportamento, uma ideia de despertar nas pessoas, tá? Também tinha um quê de ousadia não, de rebeldia, perdão, um inconformismo com a realidade que se estava vivendo, uma crítica política constante e meio, né, que não aparece em todos os instantes, mas a crítica política dentro da Tropicália ela é presente, tá? Eles trabalhavam com muita ironia e humor, como a gente viu na última aula. Quem não estava na última aula, por favor, assistam para vocês entenderem o que foi esse movimento. Ele já caiu várias vezes no Enem, tá? E eles traziam também uma mistura de instrumentos. Por quê? A tropicália, a origem dessa palavra vem de uma exposição do Hélio Oiticica, que é uma exposição que mistura elementos da cultura brasileira e traz aí essa miscigenação para gerar algo que seria o nosso Brasil. E a ideia dos tropicalistas foi: vamos misturar elementos musicais brasileiros e de fora, que na época era a guitarra elétrica, que não, a gente não usava no Brasil, nas músicas brasileiras, na bossa nova, né, não se usava guitarra elétrica, era predominante o violãozinho acústico e era isso. E aí eles trouxeram uma mistura muito grande dentro da música. Então, mistura de instrumentos é a marca da Tropicália, mistura de instrumentos e de elementos, tá? Essa é a vibe para trazer uma identidade original para esse movimento. Quais eram os principais artistas, então, da Tropicália? Caetano Veloso, tá? Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e o grupo Os Mutantes, que era Rita Lee e os irmãos, que agora eu não me lembro o nome, mas dos Mutantes, tá? Então, qualquer dúvida, mandem aí no chat. Esse foi o Tropicalismo, a Tropicália. Tá aqui a galera da Tropicália, vou dar um zoomzinho para vocês verem. Pegou o zoom, deixa eu ver. Aí, ó, a galerinha da Tropicália, os tropicalistas. Tá? Então, aqui a gente estava ali final dos anos 60. Agora, na poesia marginal, geração do mimeógrafo, a gente entra na passagem dos anos 60 para os 70. Então, a poesia marginal aconteceu nos anos 70, que também estava ali no auge da ditadura, tá? O que é o mimeógrafo? Vocês sabem? O que é esse bicho aqui, ó? Quem aí sabe o que é esse bicho? Ó, a Tânia sabe.
É o mimeógrafo. Isso aí era o que eles usavam antigamente para fazer um xerox, fazer uma cópia. Usavam álcool, até quando eu era pequena no colégio tinha isso. Ó, eu sou velha, hein? Isso, o cheiro da folha era maravilhoso. As crianças ficavam ali cheirando o cheirinho do álcool do mimeógrafo. E era assim que se fazia cópia antigamente. E por que será que a poesia marginal, além de ter esse nome, era a geração mimeógrafo? Porque os poetas da poesia marginal usavam o mimeógrafo para construir seus livros, né? Não eram livros, eram uma coletânea ali de poesias, e eles distribuíam de mão em mão, e era uma poesia marginal por isso, porque estava à margem das editoras, porque naquela época as editoras eram muito conservadoras. Quem publicava livro? Pessoas que passavam a censura, pessoas que tinham como pagar aquilo, né? Então, a ideia da poesia marginal é estar à margem do centro das coisas. E o centro das coisas naquela época era muito complicado, né? Imaginem o contexto da ditadura militar, tá? Então, vamos para o contexto histórico, que eu já dei uma faladinha, a mesma situação ali do tropicalismo. Continua a ditadura militar, tinha uma lógica de mercado muito forte, as editoras eram conservadoras, e isso tem uma consequência dentro aí da poesia marginal, porque eles fazem os livretos com o mimeógrafo. Aí eles faziam uma sequência aí de, sei lá, 10 ou 20 livretinhos e saíam distribuindo pela rua ou em eventos para chocar as pessoas, porque logo mais a gente vai ver por quê. Porque a literatura ali era específica, tá? E esse momento foi o auge da literatura brasileira, da literatura. Por que eu estou confundindo literatura com ditadura? Com o auge da ditadura brasileira, tá? Ditadura e literatura não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Tá bem? Então aí trouxe uma fotinho. Amanhã vai ser outro dia, que também é uma musiquinha. Momento histórico que há em várias escolas literárias, tá? Então, quais as características da poesia marginal? Era a contracultura, aquilo que eu já falei, estar contra a cultura daquele momento. Qual era a cultura? Opa, qual era a cultura do momento? A moral, o que respeitava a ditadura, ideologias conservadoras e de extrema, tá? Então, estar contra a cultura desse momento significava, né, estar contra todo esse pensamento conservador. As poesias tinham temáticas cotidianas. A ideia das poesias que eles compunham era: eu quero escrever o que eu quero, né? Eles queriam se expressar sem precisar necessariamente passar sobre uma censura, sobre, né, estar censurado ali por dizer alguma coisa que não podia naquela época. Eles usavam uma linguagem coloquial, simples, tratavam a marginalidade nessa forma de estar à margem das coisas, não estar dentro, enquadrado nas editoras conservadoras. Eles eram inconformados com os moldes literários impostos aí pela academia na época, porque ainda nessa época estava muito forte o movimento concretista, tá? O concretismo. Eles tinham um conformismo também com a censura que era imposta pela ditadura, que era pesada, né? Vocês sabem. A proposta era de uma constante inovação poética, tá? E eles pautavam isso com a própria vitalidade criativa. Eles traziam coisas chocantes, às vezes coisas cotidianas, para trazer uma reflexão, para trazer um choque aí na sociedade. Uma das autoras que a gente vai ver hoje era uma que chocava muito a sociedade com as coisas que ela escrevia, e era uma mulher, tá? Isso é muito importante.
A inspiração dos movimentos da contracultura, tá? Então se inspiravam nos movimentos de contracultura. Quais eram eles, né? A Tropicália, toda essa galera inspirou a poesia marginal. Eles buscavam uma forma de divulgação da arte e da cultura brasileira, tá? E eles organizavam a poesia em estruturas rápidas, tipo aqueles poemas pílulas lá do Oswald de Andrade, tá? Eram poesias pequenininhas, poesias pílula. Às vezes tinham poemas que eram uma frase e era considerado um poema, tá? Eles faziam a promoção de leituras imediatas, tá? Com conteúdos facilmente assimiláveis, por ter essa ideia de passar ali no mimeógrafo, tá fresquinho, saiu para distribuir para a galera dentro da universidade, que isso também é uma forma de, né, protesto, porque dentro da universidade tinham pessoas super academicistas, e eles tinham uma utilização, repetir aqui de novo, que eles utilizavam a linguagem coloquial, e eram muito sarcásticos, irônicos, usavam do humor, usavam gírias, inclusive palavrões, tá? Aparecem palavrões em várias poesias da poesia marginal, tá? A temática era cotidiana, erótica, e muito sarcástica, trabalhavam nessa ideia de ironia, humor e chocar a sociedade dessa época. A contracultura, tudo isso está dentro da contracultura, tá bem? Aqui, o que deu a ideia, né, à poesia marginal também foi uma inspiração de uma obra do Hélio Oiticica, que é Seja Marginal, seja Herói. Então, estar à margem das coisas é ser um herói, tá? Essa é a ideia. O Hélio Oiticica influenciou muita gente dentro da nossa literatura, tá? Vamos ver os principais autores da poesia marginal de hoje. E no finalzinho da aula a gente vai fazer a correção dos exercícios do simulado, tá? Então vamos dar-lhe pau para poder corrigir no final da aula os exercícios do simulado. Então, nosso primeiro autor aqui da poesia marginal era o Paulo Leminski. Ele não era apenas marginal, mas ele se destaca aí na poesia marginal. Ele nasceu em 44 e viveu até 89, tá? E as principais obras do Leminski eram Catatal, de 76, Curitiba, etc., desculpa, 1976, Não Fosse Isso e Era Menos, Não Fosse Tanto e Era Quase, de 80, e Caprichos e Relaxos, de 83. Ele era um autor também que pegava aí o mimeógrafo e passava os versinhos dele para sair distribuindo nas convenções, no que tinha de arte nas universidades, tá? Quais eram as características aí do Paulo Leminski? Ele usava versos livres, então ele não respeitava uma métrica e uma rima, ele escrevia livremente, e isso é uma característica presente em todos os autores da poesia marginal. Ele trabalhava de uma forma concisa, irreverente, ele tinha uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, então não tinha muito, não era nada muito rebuscado, e ele tinha também influência das poesias, de um tipo de poesia japonesa que é o haikai. É uma poesia pequenininha que é mais ou menos as poesias pílulas do Oswald de Andrade, só que o haikai ele tem um teor de humor, tá? E esse era o Paulo Leminski, esse bigodudo aí. Ele tem um livro até que é só um bigode dele, a capa. E ele é muito conhecido, né? E muito importante para a nossa literatura. Vamos ver aqui. Aqui temos um trecho de uma fala dele, que ele fala sobre a marginalidade. Então, marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, tá? É isso aí o que o Paulo Leminski diz sobre a marginalidade, sobre a poesia marginal.
Vamos ver aí 2 poesias dele e depois já vamos para o nosso próximo autor. Então, Amor Bastante. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante e você tem um amor bastante. Que romântico, né? E a ideia aí do tema das poesias, da poesia marginal, não necessariamente eram políticos. Era realmente trabalhar com a ideia, o tema livre. Os temas eram livres, os versos eram livres, era uma poesia muito livre, tá? Vamos ver a outra poesia aí dele, Dor Elegante. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado. Chegasse mais adiante, carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, 1 milhão de dólares, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos. Não me toquem nessa dor. Ela é tudo o que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Que bonito, né? Que sofrimento. Sofrido, Paulo Leminski. Esse aí é o Paulo Leminski, o bigodudo, que era meio romântico aí na fala dele, e da geração mimeógrafo. Poesia marginal. Nossa próxima autora é a Ana Cristina César, tá? Ela nasceu em 52 e viveu até 83. Infelizmente, ela se suicidou, se jogou da janela da casa dos pais dela. Mas ela é uma autora muito importante da poesia marginal. Ela escreve desde muito nova, desde os 7 anos ela escreve, tá? E de livro mesmo publicado dela em vida, o que ela publicou foi em 82, A Teus Pés, tá? Mas antes disso ela já escrevia em colunas, escrevia em livro mesmo, de fato, livro, é A Teus Pés, é uma série de poesias, tá? Elas são enumeradas. E aí as principais obras dela são Cenas de Abril, Correspondência Completa, que era um livreto pequenininho, assim, que ela fez na época do mimeógrafo, então ela fez pequenininho e distribuía lá pela universidade e por eventos também. Luvas de Pelica, de 80, Literatura Não é Documento, de 80 também, Até os Pés, de 82, esse é o único livro publicado em vida dela, mas agora ela tem coletâneas e aqueles compilados de obras de autor, sabe, publicado após a morte dela. Inéditos e Dispersos, que isso aqui também foi publicado após a morte dela. Ela era tão jovem, né, e tirou a própria vida. Então, quais eram as características da Ana Cristina César? Ela usava poemas pílula, então, poemas pequenininhos, piquititinhos, às vezes poemas que eram uma frase. Essa é a autora aí que dá o nome uma das que dá o nome da poesia marginal. Ela escrevia uma frase e era isso a poesia dela. Eram versos super livres, tá? Ela tinha como tema, assim, atração pelas coisas incomuns e peculiares do cotidiano. Então, ela observava as coisas e escrevia sobre aquilo. Ela fazia uma ênfase na experiência existencial. Então, ela tinha uma poesia muito profunda, com questões existenciais, tá? Ela fazia uma valorização do coloquialismo, então ela escrevia de uma forma simples, tá? Nada rebuscado também. E o discurso dela era sempre construído na primeira pessoa. Ela botava ali a cara a tapa na própria poesia. E ela tinha um culto, ela cultuava o instante, o agora. Então, o momento que ela estava escrevendo era talvez uma impressão do agora que ela estava vivendo. Agora vamos ver aí algumas poesias da Ana Cristina César. Essa aqui é um folha em branco, tá? Vou dar uma aumentada para enxergar todo mundo.
Tem uma folha branca e limpa a minha espera. Muda o convite. Tem uma cama branca e limpa a minha espera. Muda o convite. Tem uma vida branca e limpa a minha espera. Então aqui ela traz uma questão existencial, né? Daquilo do vazio que pode se transformar em várias coisas porque está esperando ela. Um convite à vida, tá? Agora outra aqui para a gente prestar atenção como é que é a escrita da Ana Cristina César. Contagem regressiva, o nome do poema. Acreditei que se amasse de novo, esqueceria outros, pelo menos 3 ou 4 rostos que amei. Num delírio de arquivística, organizei a memória em alfabetos, como quem conta carneiros e amansa. No entanto, flanco aberto não esqueço, e amo a ti os outros rostos. Que ela está falando sobre um amor, né? Que ela busca em outras pessoas e ela encontra em outros rostos. Já tô ficando rouca. A próxima que eu trouxe aqui dela é Acreditei que se amasse de novo. Esqueceria outros, pelo menos 3 ou 4 rostos que amei. Num delírio, é bem parecido com o outro, num delírio de arquivística, organizei a memória em alfabetos, como quem conta carneiros e amansa, no entanto, flanco aberto não esqueço, e amo em ti os outros rostos. Eu acho que a continuidade será desse? Talvez. Essa aí é a Ana Cristina César, tá? Uma mulher jovem, super inteligente, que escrevia muito desde nova. Ela era filha de editores, os pais dela tinham uma editora, e ela se engajou na poesia marginal e fazia a distribuição de muitas poesias com o mimeógrafo, porque ela não respeitava aí esse conservadorismo da cultura da época, porque era para se escrever e se publicar naquele momento, tinha que respeitar as ideias da ditadura, as ideias e ideologias daquele momento, tá? Então, é uma contracultura também aí da Ana Cristina César. Nosso último autor, temos mais outros principais, mas o tempo não ia dar para a gente poder corrigir nossas questões. É Chacal, tá? Ele é vivo até hoje. A obra, assim, destaque da poesia marginal que ele tem é Muito Prazer. E nessa obra, ele construiu ali com o mimeógrafo. A primeira página dizia Muito Prazer, aí depois o nome dele, e as poesiazinhas dele da época que ele saía distribuindo. Tem várias entrevistas dele, tá, no YouTube. Pesquisem sobre ele é muito interessante. E ele explica como é que acontecia também naquela época, não a publicação, né, mas a distribuição dos livretos que eles construíam. Eles construíam em grupo, assim, juntos, uma sequência de 100 páginas, agrupavam aquilo e saíam distribuindo na faculdade, onde conseguiam distribuir, tá? Outra obra muito importante dele é Preço da Passagem, de 72, América, de 75, Romperius, de 77, Olhos Vermelhos, de 79 e Boca Roxa, de 79. Tá? Características aí do Chacal. Poesia irreverente. Ele tinha uma poesia descompromissada. Ele não respeitava a rima e a métrica. Então, ele tinha versos livres, tá? Ele era anti-academicista, tá? O que é isso? Tudo que a academia propunha, não propunha, mas ditava naquela época que, conforme o contexto histórico desse momento aí que ele estava escrevendo, que era respeitar o concretismo ou não concretismo, respeitar a métrica, a rima, respeitar tal coisa, ele era anti-academicista, tá? Ele não respeitava métrica nem rima, ele tinha versos livres, a poesia dele era livre, tanto nos versos e rima, na métrica, como na temática que ele usava.
tá? Vamos ver aí umas 2 poesias dele, para a gente sentir um gostinho do Chacal, e depois vamos para as nossas questões, tá? Rápido e rasteiro. Vamos ver o que ele diz. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Olha que bonito, ele aproveitando a vida, né? Tirando o sapato para curtir a vida. Não tem sapato que canse, que impeça ele de aproveitar a vida e dançar a vida, tá? A porta lá de casa. Vamos ver esse aqui. Na porta lá de casa tem dizendo lar, home, lar. Uma bandeira de papel. Na porta lá de casa, as crianças passam e se atiram no chão e se olham por dentro, das bocas das palavras, na falta de qualquer espelho. Na porta lá de casa passa o amor, o calor, de cada um que passa na porta lá de casa. Esse aí é um poeminha, né, de memória, que lembra aí da porta de casa, das coisas que passam e das coisas que ficam na porta da casa dele, na porta lá de casa, tá? Essa foi a poesia marginal, ela é bem tranquila, tá? É um movimento contemporâneo, tá? Já é anos 70, já estamos aí na contemporaneidade. E eles trabalhavam com versos livres, com a contracultura, tá? E qualquer dúvida, mandem aí no chat, se precisarem, tá? Depois eu faço mais uma revisão. Agora, vamos para o simulado. Quem aí fez o simulado? Quem de vocês fez o simulado no final de semana passado e retrasado? Tava tranquilo? Me contem. Tava bom, não tava bom? Acharam difícil? Como é que tava linguagens? Ah, vocês todas fizeram. Maravilha. Então, vamos ver a nossa primeira questão. Já vou lançar a enquete, daí vocês botam o que vocês responderam, tá? Vou me ajeitar aqui. Vou lançar a enquete para vocês irem lembrando do que botaram, tá? Então, essa primeira questão de literatura, eu não sei ao certo que número ela foi no simulado, mas espero que vocês lembrem. Vamos ver. Soneto. Já da morte, o polor me cobra o rosto. Nos lábios meus, o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece. E devora meu ser mortal desgosto. No leito, embalde, no macio encosto. Tento o sono reter, já esmoreço. Ai, que dor. O corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Oh, adeus, oh, teus adeus. Minha saudade fazem que insano de viver me prive. E tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante aos olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Essa é uma poesia aí do Álvares de Azevedo. Vamos ver o que o Enem está pedindo. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, que é... Quem é que lembra qual é a segunda geração romântica? É a ultra-romântica, super romântica. Porém, configura um lirismo que projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. C, o descontrole das emoções provocado pela autopiedade. D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. E o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Então, olha aí, vocês todas acertando, sucesso. Qual é a ideia aí do ultrarromântico? Com isso vocês já matam a questão. O ultrarromântico é melancólico. Qual é a opção que fala de melancolia?
P, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Então, essa é a nossa questão, tá? Por a melancolia frustrar, ele está falando aqui, ó, de uma frustração, de uma melancolia que dói no ser dele, esmorece ele, tá? Eu saí aqui da enquete. E quando a gente fala de ultra romance, a gente é melancólico. É diferente da primeira e da segunda. Então, esse lirismo, o fundamento do lirismo ultra romântico é melancólico predominantemente. Então, muito bem, meninas que responderam, tá correto, fizeram correto, raciocinaram corretamente. É isso aí. Vamos para a nossa outra questão. São 6, né? Essa questão é da URGS. Vamos ver o que a URGS pediu. A literatura da URGS é um pouquinho mais complicadinha da literatura do Enem, tá? Mas vamos ver o que a URGS está pedindo. Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. Quem é que lembra do barroco? O que foi o barroco? Que momento foi o barroco? Não. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem tensamente na unidade da obra. Possível, né? Vou botar a enquete de novo. Possível a 1. 2. O conceptismo e o cultismo expressos na poesia barroca apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. O barroco tem ninfas e pastoras? Não, né, gente? O que tem pastores, ó, vamos lembrar, é o. É o. Esqueci o nome da escola, meu Deus. O. Tomar uma água para lembrar. Meu Deus. É aquele movimento perto do naturalismo. Agora eu lembro, vai vir. Vamos ver a terceira. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Quais são corretas? Então, oposição entre reforma e contra-reforma. O que era o barroco? Aquela ideia de dualidade de sentimentos, dualidade de ideologias, o homem contra a religião, então o ser humano, ser pensante, razão, contra o ser de fé. Então, o barroco tinha essa dualidade dentro dele. Então, a opção 1 está correta, tá? O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, não são, né? Eles não tinham um imaginário bucólico, que é o bucólico é aquela coisa que vive criando pastores, os pastores que vivem criando animais, tá? Isso é de outro movimento literário, outra escola, que eu vou lembrar agora, só que eu não estou lembrando o nome. Ai, meu Deus, me esqueci. É o. Vai vir em algum momento, eu juro. Tá, então a posição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que Barroco se ocupa. E sim, a 3 é uma oposição entre reforma e contra-reforma, porque o movimento barroco, a escola literária barroca, aconteceu no momento em que a reforma católica aconteceu. E aí chegou os contra-reformas protestantes. E era também sobre isso a ideia do barroco. Uma ideologia entre reforma e contra-reforma, tá? Então, qual é a nossa resposta? Então, é a 1 e a 3, apenas 1 e 3. É a alternativa D, a correta, tá? É isso aí. Vamos para a nossa próxima questão. É a 3, Enem, do Enem, essa, um bicho. Texto A, Canção do Exílio. Essa canção é muito bonita, tá? Gonçalves Dias. Canção do Exílio. Minha terra tem palmares, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu
têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmares, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que anda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Ah, essa é uma poesia aí do Gonçalves Dias. Tem texto A, então tem texto B. Vamos ver o texto B da questão. É uma questão, um texto do Oswald de Andrade. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, aí é uma paródia. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Aqui, o Oswald de Andrade, ele está falando de outra... Ele está em outro tempo. Então, considera o contexto histórico aí. Cada autor está num tempo diferente. Um é uma paródia, o outro é o original. Vamos ver o que a questão vai pedir. Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que... Vamos ver, então. O ufanismo... Vou botar enquete. Peraí. Opa, foi só A e B. Não tô conseguindo editar isso aqui. Pronto, agora botei. Desconsiderem esse resultado aqui, que tá tapando a minha questão. Não. Vamos ver aí as questões. O ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu e o tom em que se revestem os dois textos. B. A exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto B. A. O texto B não realça a paisagem tropical, não. O texto B está exaltando o quê? São Paulo, capital. Então, essa aí já era. B, não. C, o texto... Deixa eu ver o bate-papo. Marquei errado sem querer, queria marcar A. Tá. Então, vamos ver. Vamos ver as outras questões. D, o texto B... Opa! O texto D... Eu parei na B. O C, o texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Possível. Traz uma visão crítica, tá? D. O texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Não, ele não revela um distanciamento geográfico. Por quê? O texto A é ali no cenário tropical e o texto B é no cenário do capital de São Paulo, que Oswaldo tinha uma adoração aí por São Paulo, que aparece em várias poesias, vários poemas dele. Então, são poetas em momentos diferentes que estão adorando a pátria. Ou, né, um lugar específico, a sua terra, tá? Aí, tá papada. Ambos os textos. Como é que eu tiro isso? Peraí. Vou ver. Tapou tudo, gente. Pelo amor de Deus. Só queria ler aí.
Alguém leu aí? Tá. Vamos ter que fazer sem E. Ambos os textos. Eu não sei arrastar isso aqui. Bom, mas a resposta mais possível que a gente tem aqui é o texto aborda. Eu não consigo tirar esse troço. Que tristeza. O texto aborda as duas paisagens, uma tropical e outra de capital, sem perder a visão crítica. Essa é a nossa questão, tá? Porque as outras não estão. O ufanismo e a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu e o tom de que se revestem os dois textos. Não, não é sobre se orgulhar excessivamente sobre o país em si, sim uma questão de memória para com aquele lugar, tá? Então é uma questão de memória, de apego de onde se veio. Então não é essa o ufanismo. B, a exaltação da natureza, principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical reaçada no texto A. Também não, porque no texto B não se exalta a natureza em si, tá? Sim, está se falando de São Paulo, uma cidade capital, né, que não é tropical. E a nossa alternativa é a C. Vamos para a nossa próxima questão, que é do Enem, o sertanejo, o sertão e o sertanejo, tá? Ali começa o sertão chamado bruto, nesses campos tão diversos pela matiz das cores. O capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando alavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faulha do seu isqueiro. Minando surda na touceira, queda a vida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levante-se a língua de fogo, esguia e trêmula, como que a contemplar, medrosa e vacilante, os espaços imensos que se alongam diante dela, o fogo, detido em pontos aqui e ali, a consumir mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal de avassalador o avalcento lençol, que lhe foi seguido os velozes passos. Por toda a parte, melancolia. De todos os lados, éticas perspectivas. É cair. Porém, aí há dias copiosa chuva e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo da última espantosa atitude, transborda a vida. Então tá falando aí sobre o sertão, sobre queimada, sobre o retorno da plantação, do plantio. Vamos ver o que o Enem pediu. O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é a... Vou botar a enquete depois, porque senão não consigo ler. A possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. Então, romantismo, está perguntando, então, permanentes contribuições do romantismo para a construção de identidade da nação. Então, o que o romantismo contribuiu para a identidade da nação, da nossa nação? Romantismo ali que teve a sua primeira fase indianista, que traz, né, o homem do campo, tá? O índio,
Então, prestar atenção nessas dicas aí da questão. B. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que culminou a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. C. Construção em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. D. Expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distintos aos brasileiros. E. Valorização da vida urbana e do progresso em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de nação concentrado nos modelos da nascente burguesa brasileira. Vamos ver aí o que vocês botaram. O que vocês botaram nessa questão? Me contem. O que vocês acham que contribuiu para a identidade da nação? O que o romantismo contribuiu para se entender o Brasil como um Brasil? Para entender quem é esse personagem, está falando de romantismo. Quando o romantismo fala sobre personagens brasileiros na primeira fase, quem são esses personagens? Então, a única questão que traz essa possibilidade de identificação, construir qual é a função, aí, ó. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação. A nossa resposta é a D. Expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distintos do Brasil aos brasileiros. Então, com essas escritas sobre o sertanejo, sobre os índios, a gente pôde, é como se pegasse aquela identidade histórica e nos trouxesse ali num livro para folhear. Então, a identidade, a construção de identidade de nação que o romantismo traz é a expansão de limites geográficos da terra, tá? Que promove aí esse sentimento de unidade nacional para reconhecer lugares e brasileiros distintos, culturas, tá? D. Essa outra questão aqui, ela tá bem parecida com a anterior, foi um erro, tá, da publicação do simulado, quando separaram as questões, mas vamos ver o que ela pede. Ela tem as mesmas alternativas, tá? O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia da nação, considerando o trecho acima é possível, é a mesma questão, só que sim em texto. Foi um erro, vocês devem ter percebido isso na hora da prova, tá? Foi duplicada essa aqui, foi um erro, mas a resposta também é a D. Mas não tinha o texto, né? Vocês devem ter ficado se perguntando cadê o texto dessa questão? Não tinha, porque foi um erro, tá? Foi um erro na hora de fazer essa parte aqui do simulado, mas eu trouxe para explicar para vocês, tá bem? Eu não sei o que vocês ficaram se perguntando na hora da prova, se entenderam a questão, se não entenderam, né? E tava duas questões iguais. Mas a resposta é a D, porque é a mesma questão, tá? Vamos à nossa última, para a gente cessar, que é a... Não é a última, é a penúltima. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos continuem. Ó, vamos ver aí. Não sei se no simulado estava bem claro. Brasilidade em construção. País do futebol. A Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1, são placares. A injustiça do 7. 7? Não, clube francês. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. Em meia dúzia na cabeça dos portugueses. Meia dúzia, 6 vitórias do clube paulista. Números como versos. Então, aqui ele faz uma relação do futebol com a brasilidade, com o número de versos de uma poesia, tá? Então, ele faz tipo uma brincadeirinha.
Então, vamos ver o que a questão vai pedir. O poema do Oswaldo remonta à ideia de que brasilidade está relacionada com futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais. B. Forma clássica de construção poética brasileira. C. Rejeição à ideia do Brasil como um país do futebol. D. Intervenções de leitor estrangeiro no exercício de leitura poética. E. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. E aí, o que vocês botaram no simulado? Me contem o que vocês botaram no simulado. Vocês botaram A? Muito bem. Então, essa questão, ela dá uma... É tipo aqueles pega-ratão, tá? Se tu te confundir, tu não pega a manha dela, mas ela é bem simples. Ele usa aí uma leitura crítica de jogos, e aí isso cabe de dados históricos culturais, tá? É essa a questão, é a alternativa A, tá? A B é a forma clássica de construção poética brasileira. Não é a forma clássica de construção poética, não é assim que se dão os versos, tá? C, a rejeição à ideia do Brasil como país do futebol, não. Inclusive, o título é País do Futebol, ele não está querendo falar o contrário. D, intervenção do leitor estrangeiro no exercício da leitura poética. Não, também não, ele está bem abrasileirado. Ele não tem uma intervenção de um leitor estrangeiro. E lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutíveis da original. Não é sobre isso a questão. As anotações em torno dos versos constituem direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais, que são os placares, e é isso, tá? Vamos para a última questão, para fechar essa noite, que a gente já está se passando. Tá bom? A última questão é sobre o realismo, tá? Aquela escola do Machado, bem antiga, lá do final do século XIX. O realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, tem como característica principal a retratação da realidade, tal qual ela é, fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigorava até aquele momento. Sobre o contexto histórico no qual o realismo esteve situado, são corretas as proposições. 1. O Brasil vivia tempos de calmaria política e social. Havia um clima de conformidade, configurando o contentamento da colônia com sua metrópole Portugal, que não, né? O Brasil não estava em tempos de calmaria política, pelo amor de Deus, era um tempo bem conturbado, inclusive. Estava na abolição ali, a luta pela abolição da escravatura, se lutava para não ser mais colônia, final do século XIX. Aí a importância de saber o contexto histórico das escolas literárias, tá? Com isso, tu já acerta uma questão. Então, a 1, não. Ela não é correta, tá? Não é uma correta. Ela é errada. Então, já descarta. Vamos ver as outras. 2. Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil é retratado em fidelidade. Minhas pernas. Fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e a sociedade. Não, essa também não, tá? Peraí. O Brasil, não. Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil é retratado com fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. Sim, essa está correta. Ele vai reagindo com fidedignidade às propostas românticas de idealização do homem. Ele retrata aquilo como realmente é, o realismo, tá? Então, essa aqui, vamos ver, tá certa. 3. O país vivia o declínio da produção açucareira e o deslento do eixo econômico para o Rio de Janeiro em razão do crescimento do comércio cafeeiro.
Essa aqui, deixa eu me lembrar quando foi, acho que não, porque o cafeeiro não foi no Rio, então não. Ou foi no Rio? Foi no Rio. Eles fazem um deslocamento que eles ficavam, a família real ficava, e o centro comercial ficava no Nordeste, e eles descem lá para o Rio para produzir café. É isso, não é São Paulo, é Rio. Então, 1, 2 e 3 corretas. Vamos ver a 4. Tem grande influência das teorias positivistas originais na França, onde também havia um movimento de intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos e sociais do país. Sim, né? Tá falando sobre as teorias positivistas, que eram uma das características e inspirações do realismo, que trabalhavam com a realidade e rumos políticos e sociais do país. Então, 2, 3 e 4, sim. Surgiu na segunda metade do século, quando no mundo eclodiam as teorias de expansão territoriais que culminavam nas duas grandes guerras. O realismo teve como propósito denunciar esse panorama da instabilidade mundial. Estão corretas? Não. A 4 não está correta. O propósito do realismo não foi denunciar esse panorama de instabilidade mundial, tá? Então, qual a alternativa possível para a gente? A, estão todas corretas. Não, não é a A. B, apenas 1 e 2. Não, porque a 1 está errada. C, 1, 2 e 3. Não, porque a 1 está errada. D, 2, 3 e 4 estão corretas. Sim. E 1 e 4. Então, a alternativa correta é a D. E aqui acaba o simulado. Vocês têm alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida sobre o simulado, sobre alguma questão, por que estava errado, aquela duplicada? O que vocês fizeram nisso, nesse momento? Como é que foi o simulado? Me contem. Bom, então, a aula de hoje era isso, tá? Acabamos aí esse momento de aula sobre movimentos literários, tá? Agora a gente vai entrar numa sequência de aulas sobre autores, tá? Nas próximas semanas. Espero que vocês gostem desse modelo de autores. A gente vai contar um pouquinho sobre a biografia, as principais obras. Vai ser bem mais aprofundado quando a gente falava sobre os movimentos, tá? E para vocês conhecerem melhor cada autor, tá? Então, por hoje era isso. Fica aqui o meu boa noite. Se cuidem. Um grande abraço. E fiquem bem. E até a próxima aula, tá? Um beijão. Obrigada.